No começo do século XX, o Brasil parecia cheio de promessas. Mas, na visão de um pensador chamado Alberto Torres, o país estava, na verdade, muito doente. E ele não se contentou em só apontar o problema. Ele propôs um tratamento radical, um plano para basicamente refazer o Brasil do zero. Vamos entender que plano era esse. Para a gente mergulhar nesse projeto do Torres, vamos seguir os passos dele. Primeiro, a gente vai ver como a esperança que ele tinha na República se transformou numa baita desilusão. Depois, vamos entender o diagnóstico duro que ele fez dos problemas do país, a solução drástica que ele pensou e, por fim, pensar um pouco sobre o legado que essas ideias deixaram. E olha, a parte talvez mais surpreendente dessa história toda é que o Alberto Torres não começou como um crítico do sistema. Muito pelo contrário, ele era um homem de dentro, um entusiasta da República que tinha acabado de nascer e da sua Constituição de 1891. Vamos pensar nisso. Em 1899, como presidente do estado do Rio de Janeiro, o Torres era um dos grandes defensores da nova ordem. Para ele, a Constituição era um manual de instruções perfeito para construir um Brasil moderno, justo. A fé que ele tinha no projeto era, como ele mesmo disse, completa, total. Mas aí, a prática se mostrou bem diferente da teoria. A experiência no governo, o dia a dia ali no poder, levou ele a uma conclusão totalmente oposta e bem dramática. Aquela mesma Constituição que ele tanto defendeu era, nas palavras dele, absolutamente impraticável para o Brasil. E é essa virada de 180 graus que dá o pontapé inicial para todo o projeto radical dele. Então, se a lei máxima do país não servia, qual era o verdadeiro problema do Brasil? É aqui que a gente entra no diagnóstico sombrio do Torres. Para ele, o Brasil não era uma nação com alguns problemas, era uma nação doente, se desfazendo por dentro. O raio-x que ele fez era implacável. Ele via uma democracia que era só fachada para as oligarquias mandarem, uma sociedade que, nas palavras dele, se desfazia, sem união nenhuma, uma economia dependente do dinheiro que vinha de fora e uma agricultura que só destruía a terra. E, para piorar, um patriotismo que era só de sentimento, só da boca para fora, sem ação de verdade. A palavra-chave para entender o pensamento dele é fragmentação. O Torres enxergava um país onde cada um só olhava para o seu próprio umbigo. Os interesses econômicos batiam de frente em vez de se juntarem pelo bem comum. Basicamente não existia um nós, brasileiros. O que existiam eram vários eus em conflito. E essa frase dele é um soco no estômago, porque ela vai na raiz do problema. Na visão do Torres, o Brasil simplesmente pulou a lição de casa mais básica. Como formar cidadãos? Como construir uma sociedade? Eram, como ele disse, assuntos em branco. Na prática, era como tentar levantar um prédio sem ter feito a fundação. Diante de um quadro tão grave, qual seria a cura? Para o Torres, a resposta não era dar mais liberdade ou esperar que as coisas se ajeitassem sozinhas. Não, era justamente o contrário. Era preciso organizar a nação de forma consciente, na marra, com um Estado forte e interventor liderando tudo. E o conceito central para isso é a tal da organização nacional. Isso aqui não é só sobre governar o dia a dia, tá? É sobre engenharia social mesmo. O Torres dizia que as nações modernas não nascem por acaso, como uma planta. Elas são construídas de propósito, são obras de arte políticas. É um ato de vontade. Na prática, a ruptura que ele propunha era total. De um lado, ele queria jogar fora as ideias liberais, que ele achava muito abstratas, importadas e que não tinham nada a ver com a realidade do Brasil. No lugar delas, ele colocava a sua proposta. Um Estado forte, centralizador e pragmático, que ia atuar como grande engenheiro da nação. E o Alberto Torres não ficou só na teoria, não. Ele literalmente escreveu um projeto de revisão da Constituição para colocar essas ideias de pé. Vamos dar uma olhada em como essa nova ordem seria projetada. A mudança no poder do governo federal seria radical. Se na Constituição de 1891 a intervenção nos estados era uma coisa rara, uma exceção, na proposta do Torres, ela virava a regra do jogo, uma ferramenta de gestão. O governo central poderia intervir para tudo, para harmonizar a economia, para garantir a educação, para fiscalizar as dívidas dos estados. O Estado deixava de ser um juiz para virar o técnico do time. E para tocar esse plano, ele imaginou uma máquina estatal totalmente nova. Teria um poder coordenador para garantir que tudo funcionasse em harmonia e até um Conselho Nacional para supervisionar os outros poderes. O Estado controlaria a economia, a terra, a educação e, talvez o mais radical de tudo, a nova Constituição tornaria o trabalho um dever obrigatório para todo cidadão. Então, o ponto principal é este.
Todo esse poder gigantesco concentrado no Estado tinha um objetivo muito claro. Era a única força, na visão do Torres, que seria capaz de costurar os retalhos de uma sociedade fragmentada e transformar aquilo numa nação de verdade, unida, produtiva e finalmente dona do seu próprio destino. As ideias do Alberto Torres foram, e ainda são, extremamente controversas, mas o impacto dele no debate político brasileiro é inegável, e ele nos deixa com uma pergunta que continua muito viva. A grande herança do Torres, seja para o bem ou para o mal, foi colocar o Estado no centro absoluto do projeto de construir uma nação. Essa ideia de que o desenvolvimento não é algo espontâneo, mas sim um projeto que tem que ser liderado pelo poder público, isso ecoou por muito tempo na história do Brasil e até hoje é tema de debate. E isso nos leva à questão final, que está no coração do pensamento do Alberto Torres e que continua super relevante. Uma nação é algo que simplesmente acontece, que vai se formando com o tempo, ou é uma obra de arte política que precisa ser conscientemente desenhada e construída? A resposta de Torres era bem clara. A nossa, talvez nem tanto.